Boas pessoal, hoje vamos analisar uma partida que foi jogada em 63 entre o Bobby Fischer e o Ruben Fine. No final deste vídeo vocês vão ter a capacidade de atacar violentamente com o Gambito Evans e ao mesmo tempo, quem sabe, pode ser que aprendam a defender. Vamos a isso. Então o Bobby Fischer começou pelo Gambito Evans, E4, E5, Bispo C4, Bispo C5, e este lance B4 é que caracteriza então o Evans. Claro, eu já vi o Carlsen a jogar cenas assim deste género hoje em dia, mas ok, o mais correto é mesmo aceitar o Gambito. Então aqui o Fine aceita, C3, Bispo A5, super normal. Existem algumas armadilhas giras, né? Por exemplo, Bispo, peão, roque, peão e Bispo sacrifica, com rei toma, dama cheque. Há aí uma data de truques interessantes. Por isso aqui as pretas jogam corretamente e depois disso, então as brancas vão jogar D4, peão toma e roque. Isto até aqui está tudo normal. Portanto, isto é uma linha perfeitamente normal, super tranquila e a ideia do Fischer é que o Fischer está a jogar o Evans, está pronto para atacar. O Fine era um jogador que já há algum tempo que não competia e por isso o Fischer acho que cheirou isso, sentiu isso e por isso joga assim de uma forma muito direta e pronto para a agressão, não é? Então isto aqui continua com peão toma e lá está, não é um blunder, mas na minha opinião já vai complicar aqui um bocado valente este jogo. Isto porquê? Porque as pretas, ao capturarem, estão a dar aqui muita iniciativa devido a dama B3, que foi o que o Fischer jogou. E basicamente as brancas já têm uma bateria a apontar para F7, existe potencial para jogar cavalo G5, é tudo um bocado complexo, mesmo bispo A3 pode ser um plano. Então, o que é que o Fine devia ter jogado aqui nesta posição? Na minha opinião, ele devia ter jogado cavalo F6. Isto ia continuar com bispo A3, imagino. A alternativa não é tão fiável, na minha opinião, porque existe D5. E parece que aqui as pretas conseguem safar-se. Mas a alternativa bispo A3 é um bocado desconfortável, porque D6, peão avança, cavalo, toma, aqui ele quer tomar com o peão, e isto é jogável para as pretas, isso é desconfortável para as brancas e é desconfortável para as pretas. Portanto, basicamente, os dois jogadores iam sofrer neste tipo de posição. E, por exemplo, torre E1, aqui, pá, ideias de F5 são muito feias porque abrem o bispo e, se vocês repararem, eu prefiro a dama em vez de avançar o peão porque a diagonal fica aberta. O problema é o potencial de bispos das brancas, por isso, bispo F5 vai ser um plano, cavalo D2, eventualmente toma, e se dama toma, bispo recua, e temos um jogo double-edged, um jogo muito complexo, em que as pretas objetivamente não estão pior. Agora, é claro, isso é tudo muito bonito, mas isso não aconteceu, porque a partir do momento que o Ruben Fine toma, o Fischer joga dama B3 e agora temos dama E7. E dama E7, na verdade, é o primeiro lance verdadeiramente errado. Isto porquê? Porque, basicamente, a dama vai ficar num posto exclusivamente defensivo. A ideia das pretas é que o Fine quer defender a ameaça em F7, mas se ele tivesse jogado dama para F6, isto seria... Perdão. Isto seria muito mais concreto. Porquê? Porque depois de bispo G5 há dama G6, isto vai continuar com cavalo toma peão, isto é tudo teoria na verdade, e depois de bispo toma, dama toma, única continuação, a gente vai continuar com cavalo E7 e novamente, ok, é chatinho porque as brancas estão mais desenvolvidas, as pretas estão mais encolhidas também um bocado, mas é perfeitamente jogável, a questão é essa. Agora, lá está, aqui provavelmente bispo toma seria a melhor continuação e eu estava agora aqui a confirmar com os computadores gostam de rei toma e aqui eu já estou um bocado fora da minha zona de conforto, mas ok, eu compreendo que esta posição seja jogável para os computadores, mas é sempre um pouco desconfortável jogar contra uma dama, não é? E o rei não fez roque, mas imagino que a ideia passe por fazer roque à la pata e jogar esta posição devagarinho. Em todo o caso, o Fine lá joga dama E7 e mete-se a jeito, né? Porque cavalo toma. Isto aqui continua com cavalo F6, o que degrada ainda mais a posição.
Então, este jogo já está quase no fim, só para vocês terem uma ideia, isto são 17 lances, portanto nós já estamos no lance 9. E aqui qual é a ideia? A ideia é que as pretas precisam de neutralizar a iniciativa das brancas. E quando as brancas jogam cavalo toma, este cavalo pode saltar muito depressa para D5. Por isso, do ponto de vista defensivo, a gente vai querer sempre trocar este cavalo. E eu percebo, o centro não está fechado e estamos a trocar um bicho para um cavalo. A nível estratégico é sempre um bocado estranho, mas tem de ser. O potencial em D5 é muito grande. E depois de dama toma, cavalo F6 e se o peão avançasse, ok, cavalo E4 pode ser que seja jogável neste tipo de posição. Ou seja, não seria dramático, não seria o fim do mundo. Mas a questão é que ele joga cavalo F6. E quando ele joga cavalo F6, lá está, o cavalo D5 é incrivelmente forte. Porquê é que isto é forte? Porque o cavalo está a atacar a dama. E dama captura não existe, porque pura e simplesmente é assim, não existe torre E1 devido à presença do bispo, mas existe bispo G5. E bispo G5 é muito chato. Porquê? Porque abre a comunicação das torres. Agora, esta ideia, por exemplo, já é um plano, porque bispo toma, torre toma, e a dama vai ter de sacrificar, por exemplo. E mesmo bispo sacrifica, troca, né? Também é bom. A pressão é completamente gigante. Imaginem, cavalo toma, só para generar aqui um bocado, eu posso dar-me ao luxo de jogar bispo toma, porque ataca a dama, ataca o peão, existe o tal potencial. Ou seja, as brancas estão completamente ganhas, estrategicamente ganhas, e taticamente também. Por isso, ele aqui joga cavalo toma. E claro, peão toma, fortíssimo. Porquê é que isto é forte? Porque as brancas estão a capturar, mantendo iniciativa e ganhando espaço. Porque este peão está no território do inimigo, não é? Do nosso adversário. Por isso, aqui o Fine joga cavalo E5 e lá está, não está a desenvolver em condições. Cavalo toma, dama toma, bispo B2, credo, até gaguejo. A ideia é que o par de bispos está fantástico, está fenomenal. A posição é mesmo incrível. Portanto, aqui, que remédio, o Fine vai jogar dama G5 e aqui este é provavelmente, para mim, eu diria que este é o momento mais bonito do jogo, porque as pretas fizeram a geneira à grande. Jogaram mal a abertura, jogaram mal a transição para o meio jogo, jogaram mal o meio jogo e a conclusão é que nós vemos uma posição catastrófica em que as pretas apenas desenvolveram 2 peças e o rei está no centro. Por outro lado, as brancas já têm o rei seguro, já têm um bispo fantástico, uma dama e um bispo a apontar para aqui, também já agora a casa B7 é um problema. Ainda por cima, as 2 peças que foram desenvolvidas não estão articuladas, ou seja, pura e simplesmente aqui o Ruben Fine não teve plano nenhum. Então, o que é que o Fischer pensou? O Fischer pensou, se eu deixar este rei no centro para sempre, eu vou ganhar o jogo e vou conseguir dar checkmate. E então, para isto, eu preciso de desarticular ainda mais as peças. E preciso já agora de partir a cadeia de peões. Então ele vai jogar H4. H4 é incrível, é muito, muito bonito. E, na verdade, aqui o Ruben Fine vai tomar o peão. Mas, vamos ver. Imaginem que ele tinha recuado para G6. Aqui a continuação seria muito bonita. Torre, check. Qual é a ideia? Simples. Se bispo captura, aqui a torre toma. E vamos assumir que o rei vai fugir para um sítio qualquer, porque aqui não será satisfatório, certo? Mas vamos ver aqui o rei para D8 e depois disso, dama E3 já deverá ser decisivo. Porquê? Porque eu estou a ameaçar mata 1. Por exemplo, dama aqui também não consegue defender por causa do bispo e eu imagino que dama D6 fosse um único lance e agora nós teríamos bispo A3. A ideia é que a dama está a proteger o bispo, ou seja, muito, muito, muito difícil. Isto aqui faria com que ele tivesse dado a dama e obviamente isto está completamente perdido. Então, voltando aqui atrás, o que é que o Ruben Fine fez? Teve de aceitar, então joga dama toma peão. E agora aqui o Fischer, claro, vai acabar o jogo em grande estilo, porque o Fischer era um gênio. Podem dizer o que quiserem, que era problemático, o Fischer era um gênio, ele era muito, muito bom. E a questão é que o Fischer aqui vai jogar bispo toma G7. E a ideia é que, ok, a dama continua sem potencial nenhum, o bispo também, a torre está a ser atacada e a estrutura de peões também está quebrada e o rei vai ficar no centro para sempre. Por isso,
Aqui as pretas jogam torre G8, claro que a remédio ele não vai dar uma qualidade porque fica feio. E agora isto aqui vai ser mate em 9, mate em 10 na verdade, porque o Fischer vai jogar torre cheque, aqui o Ruben Fine na verdade nem tomou, ele jogou rei D8, mas vamos, lá está, depois de rei D8 o jogo vai acabar, eu já mostro a seguir, mas vamos ver o que é que acontece se bispo toma. Bispo toma, aqui torre toma, o rei é obrigado a ir para D8 e agora aqui nós teríamos uma combinação muito simples com dama para B2. A ideia é que isto aqui ganha material e dá mate ao mesmo tempo. A única hipótese para sobreviver, eu até estava a pensar nisto, mas provavelmente D6 será mesmo o melhor. E agora, bispo F6, vamos assumir, dama toma nem dá vocês, porque se dama toma, rei foge, nós temos mate, não é? Dama E7 é mate. Ou seja, isto nem existe. Portanto, se as pretas quiserem sobreviver mais tempo, têm de jogar rei D7. Mas agora temos dama B5, temos C6, só para vocês verem o gabarito do Bobby Fischer. Aqui, peão toma, vamos assumir que as pretas não querem levar mate já, porque se peão toma, pura e simplesmente, torre E7, rei foge, e agora temos dama A5 com checkmate. E por outro lado, se ele não toma com rei C7, aqui a gente joga exatamente o mesmo, o rei vai fugir, e agora nós temos C7 com checkmate. Mas, lá está, aqui o Ruben Fine joga rei D8 e o jogo vai acabar com G3. E G3 é completamente genial. É genial, é lindo, lindo. Isto porquê? Porque se a dama capturar a dama, nós temos checkmate. E por outro lado, se a dama ignorar, sei lá como é que a gente vai ignorar isto. Por exemplo, ele oferece a dama. Aqui, isto também vai acabar em mate, porque a torre toma, rei toma, eu assumo que seja tipo uma cena. E depois de dama E5, então rei D8 e bispo checkmate. Ou seja, completamente incrível. É um absurdo a qualidade de jogo do Bobby Fischer. E agora, vocês aqui podem estar a pensar, e tal, mas qual terá sido a precisão disto? Vocês, eu não quero que vos falte nada. Eu tenho aqui à mão a precisão e já vos mostro. Porque realmente o Fischer jogava muito e a precisão dele foi de 97.2. Enquanto o Fine, claro, jogou claramente abaixo para um jogador desse nível e jogou com 75.4. Portanto, o lance, claro, brilhante, torre 1. Para mim, vocês, não é torre 1, para mim é este lance, que os computadores dizem que é ok, que é um bom lance, mas para mim é completamente genial. Bem, vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, façam like. Se quiserem, existe um short com este mate, é o primeiro. Portanto, eu vou colocar depois nos comentários, se vocês tiverem curiosidade. E se ainda não seguiram o canal, sigam. E se tiverem alguma sugestão de partidas para serem analisadas aqui no canal, já sabem, isto é xadrez de ataque, a gente normalmente vê ataque, mas também pensamos na defesa. Atenção, não quero que pensem que nós somos limitados, porque aqui o céu é o limite. Bem, vocês, por hoje é tudo. Um grande abraço, até amanhã.